Olá, bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus anjinhos! Estamos começando mais um Rolê ICL da manhã desta quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Mais um programa crocante aqui para vocês. Na manhã desta quarta-feira, já tivemos o Desperta com o Leandro Demore, já tivemos o N1 comigo, com a Viviane Mesquita, com o Rodrigo Viana, com o Eduardo Moreira e convidados, e hoje estaremos aqui eu e nosso grande elenco do Rolê ICL para falar sobre os principais assuntos do dia, pesquisa de opinião sobre o governo Lula, preocupante o resultado, viu? Teremos Hora do Mugido novamente, o que de mais importante está acontecendo na Gadolândia, na Gadosfera, no mundo mágico dos bolsonaristas nas redes sociais. E traremos uma trend que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, que é: as gerações futuras nunca entenderão a relação entre essas duas imagens. Nós fizemos a nossa própria aqui no Rolê ICL e faremos junto com vocês hoje aqui este bate-papo. Temos hoje aqui na nossa produção, como sempre, ele, o Guilherme Bessa. Oi, Guilherme, tudo bem? Bom dia, Will. Tudo bom? Guilherme Bessa aqui. Trazer o dia de hoje, né? Para quem não sabe, hoje é o Dia Mundial da Vida Selvagem. Legal, Gui. É isso aí. Um beijo para todo mundo. Um beijo para os fãs do Vitinho, que são os melhores fãs que nós temos aqui no chat. Vocês viram a participação do Guilherme Bessa, obrigado para nossa equipe toda do Rolê ICL que está lá, e ele, que veio com a camisetinha clássica hoje. Olá, meu pequeno Guga Noblar, tudo bem com você? É nóis, grande Deluca, essa audiência linda, tô com a minha camisa clássica, a camisa do Rolê, começando esse dia maravilhoso, né? Esse dia que terão pelo menos 200 baseados ainda para serem fumados hoje durante esse programa, então fiquem conosco por essa uma horinha. Tem várias pessoas falando que a cara do Gui tá meio desproporcional. Hoje é que ele cortou o cabelo, por isso o Guilherme Bessa tá meio diferente, mas nada de diferente além disso. Detalhes. É uma bobagem. Vamos começar com o nosso primeiro quadro de hoje. Pequeno Gugu está pegando fogo. Estamos falando, obviamente, sobre a pesquisa, Guga, divulgada hoje cedo pela Genial Quest, do nosso querido Felipe Nunes, um beijo para o Felipe, que trouxe resultados meio preocupantes para o governo Lula, viu, Guga? Como a gente já sabe, parte considerável do eleitorado evangélico aderiu ao bolsonarismo, né, já há algum tempo, mas o resultado estava relativamente positivo dentro das possibilidades para este debate. Mas a pesquisa hoje, que foi trazida pela Genial Quest, mostra que o Lula tem se afastado um pouco desse eleitorado. Do começo do governo para cá, a reprovação do Lula subiu 14%, 14 pontos percentuais, na verdade, entre os evangélicos. A gente está vendo aí uma das artes, que é como é que os católicos e os evangélicos nesse recorte avaliam o governo. E aí a gente vê que entre os evangélicos o número foi de 42% de pior no começo, em relação ao governo Bolsonaro, de pior no começo do governo, para 56% agora. Tem um outro recorte que a gente nem tem aqui, a gente não fez aqui, mas foi bobagem minha, eu devia ter mandado, de que a avaliação do governo mesmo foi para 62% de pior, né, de ruim, entre os evangélicos, o pior recorde de todos. Parece que é uma dificuldade grande que o governo vai ter, né, Guga? Eu estava em 3 grupos diferentes de WhatsApp agora discutindo esse tema, de como é que a gente dialoga com esse público, que não é um público monolítico, né, não é uma pedra filosofal, mas é um grupo muito diverso. Como é que a gente conversa com esses evangélicos encantados com o bolsonarismo, Guga? É diverso, mas tem aquele público gigantesco das igrejas neopentecostais que não são tão diferentes uns dos outros. Esse grupo que acredita que o Espírito Santo pode atuar na nossa vida, acredita em milagres, aqueles que acreditam que o Pablo Marçal vai levantar cadeirante.
uma parte deles pensa muito parecido. E a guerra cultural feita pela extrema-direita está reproduzindo aí os seus resultados. Isso é resultado direto dessa guerra, desse conflito do eu contra ele, do bem contra mal, do cidadão de bem contra aquele que ataca a família, é a favor do aborto. Aquele papinho de perseguir o professor doutrinador está gerando mais voto e está movimentando mais esse público do que as questões econômicas. E antigamente a gente tinha aquela premissa, a economia é estúpido, mas isso mudou. Hoje, o que a gente está vendo é uma mudança de a economia estúpido para a guerra cultural estúpido. E isso, óbvio, é resultado dessa guerra do medo da extrema-direita, que infelizmente está convencendo mais do que a realidade. Hoje de manhã, tem várias pessoas falando sobre esse assunto que já leio tipo, os comentários de vocês. A gente trouxe um outro recorte, Guga, que é exatamente isso que você está falando, sobre a percepção dos preços. No último mês, como ficaram os preços? Olha esse gráfico do meio, que impressionante. Em agosto de 2023, 37% acharam que os preços dos alimentos subiram. Fevereiro de 24, 73% das pessoas acham que os alimentos subiram, ou seja, eu sou péssimo de conta, mas 3 em cada 4 brasileiros acham que os preços dos alimentos subiram. Isso inclui, inclusive, o eleitorado do próprio Lula, né? Tipo, a avaliação de gente que aprova o governo, mas acha que o preço dos alimentos subiu. O preço das contas também subiu, ali o preço dos combustíveis, a percepção mudou, mas como o preço dos alimentos subiu. E eu estava falando hoje cedo com o Rodrigo Viana, aqui no programa, no N1, André Graziano, sobre como existe, para além da importância da economia, a importância da narrativa, né? Como esses anos de bolsonarismo fez com que a gente tivesse gente que pode ter uma qualidade de vida pior do que tem, mas de que o importante é que a gente está vencendo o socialismo, está impedindo a ideologia de gênero. Isso é muito maluco, né? Só a economia só não importa mais. Você pode melhorar a vida das pessoas e as pessoas perceberem que a vida delas piorou, mesmo que tenha melhorado. É muito maluco isso, né, Guga? É um ser maluco, irmão. E aí um outro dado da pesquisa que mostra como o Brasil está realmente dividido em dois polos que, enfim, se veem como opostos e não se admitem, e aí não interessa o que o outro faça de bom, que eles não vão, isso não vai importar no fim das contas. É uma pergunta que fizeram sobre se o Lula representa aquele público. O Lula te representa? Era essa a pergunta. 48% disse que sim, 48% disse que não. Então é isso, é aquele grupo que não admite o Lula, que acha que está combatendo o socialismo, que faz guerra cultural, que cai nessas narrativas, muitas vezes fakes, que perseguem artista, que perseguem jornalista, que se informam pelo Zap. São dois mundos, são dois polos muito distintos. E por mais que aquele que está neste polo esteja conseguindo bons resultados para todos, e não só para o polo dele, aquele outro polo não o admite de jeito nenhum. Tá difícil conversar dessa maneira, porque virou, de fato, praticamente duas torcidas rivais, e é difícil quando você passa do racional para a torcida, para a emoção, que foi o que virou. Tem um comentário aqui que eu separei da Luciana Alves. Ela fala: Will, banana a 10 conto o quilo não é percepção. É verdade, o preço dos alimentos aumentou mesmo, né? A inflação dos alimentos aumentou, mas não aumentou o suficiente para essa percepção sair de 48 para 73. A gente aproveitou que a gente tem especialistas do ICL. Quem sou eu aqui, o burrão, para falar de economia? A gente foi ouvir alguém que entende. A gente perguntou para Débora Maganha, a nossa economista aqui do nosso Mercado de Investimentos, do nosso programa que nos antecede. Um beijo para a Débora e para o André, mas a gente vai perguntar para a Débora se realmente justifica essa percepção do aumento dos alimentos. A Débora gravou um vídeo para a gente, vamos assistir. Que a gente estava tendo, eles são bem perecíveis e acabam estragando aí.
Rodrigo, agora eu vou Beleza, o gravar. Rodrigo Viana atrapalhando a gravação, beleza. Obrigado, viu, Rodrigo, por atrapalhar a nossa gravação. Enquanto a Débora estava explicando. E bom dia para os rolezeiros, já comecei falando que mal educada. Bom dia, rolezeiros, vamos falar de inflação. Que a gente está sim tendo uma inflação de alimentos desde o fim do ano passado e ela vem aí por vários fatores e o principal deles é o fator climático, porque a gente tem uma chuva excessiva no sul e no sul a gente planta arroz, então para quem está sentindo no bolso, o arroz está subindo de preço justamente por isso. A gente tem um alagamento ali de plantações no sul, isso vai fazer o preço do arroz subir. A gente tem também um centro-oeste ali sofrendo com seca, que também prejudica ali as safras. A gente deve ter uma safra muito menor esse ano do que a gente teve no ano passado, justamente por essas questões climáticas. E a gente tem também ali as coisas que são plantadas nos cinturões urbanos, né, que a gente chama de cinturões verdes ali, que são normalmente hortaliças, coisas mais perecíveis e que vão sofrer ali com aumento de temperatura, então elas estragam mais fácil. Então a gente está falando de hortaliça, batata, cebola, e a gente também acompanha que esses preços estão subindo. Se a gente vai ver o preço de feira, por exemplo, coisas compradas em feira, as hortaliças e outros produtos ali estão muito mais caros. Mas a gente tem, por outro lado, puxando para baixo o preço de carne, por exemplo, que vem arrefecendo desde aí muito tempo. Então ainda estão com acumulado negativo e continuam apresentando algumas quedas ali ao longo do tempo. A gente tem uma inflação de alimentos e falta aí um combate a isso, porque a gente tem... Perdi. Que ganhou a eleição foi isso. Beleza. O Rodrigo Viana não só para atrapalhar o programa dele, atrapalha o nosso. Combate a essa inflação de alimentos, porque elas não são... E o resto do Tiraram o vídeo? áudio. Acabou? Tá, que beleza. O programa hoje começamos bem. A Laura tá confusa aqui. Tá meio esquisito isso aqui. O Pedro Elefante, o pessoal do chat, não começa a se declarar pra Débora. Muita gente se declarando pra Débora aqui. Mandar um beijo pra todo mundo que está mandando um beijão para a Débora Maganha, que machucou o pezinho, inclusive. Oi, Vitinho. Eu tenho uma pergunta. Se essa é a Débora Maganha, cadê a Débora não ganha? Beleza. Mas aí, Guga, assim... Bom que um especialista explique pra gente, né? Porque realmente essa percepção do aumento dos alimentos não tem a ver realmente com o aumento em si, né? Parece que existe mais uma narrativa ao redor do aumento do que o aumento efetivo dos alimentos, né? E se você vê no todo, o Brasil está no lucro, as pessoas estão ganhando mais. No geral, a gente está pagando menos, ou tá pagando menos do que estaria pagando com o aumento que estava acontecendo antes no governo anterior, em qualquer setor, inclusive nos alimentos. A inflação antes era bem maior. E, no fim das contas, a gente está no lucro. Agora, esse dado que a gente está debatendo é sobre o grupo evangélico. Aumentou especificamente em um grupo, que é o grupo onde mais tem acontecido a tal da guerra cultural. Então, fica ainda mais longe essa questão da economia. Se fosse no todo... Se a gente estivesse discutindo uma desaprovação que aumentou em todos os nichos, mas quem está puxando isso, o que está realmente aumentando a desaprovação é um único grupo, que é o grupo dos evangélicos, que é exatamente esse, onde acontece ainda um movimento maior político da extrema-direita, jogando as suas fantasias, as suas fake news, o seu combate ao comunismo. É onde tem um público que apoiou o Bolsonaro e essa cascata do Bolsonaro de que ele é que sofreu o golpe e não ele é que deu o golpe. Então, a gente está falando de guerra cultural, a gente não está falando de economia. É por isso que o que está movendo essa gente é o ataque ao professor doutrinador e não o preço do arroz ali na gândula do supermercado. Essa é a realidade. Eu vi alguém me zoando aqui, dizendo que o filho perguntou, ou a filha perguntou se eu era criança. Foi isso? O Guga é uma criança? Que bom, obrigado. O Guga é uma criança, é o nosso nenê, o Guga. Carinha de jovem. Ô Guga, aqui tem muita gente falando sobre esse comentário que a Débora fez pra gente, né? A Samantha Alves falou, as mudanças climáticas interferem muito no preço dos alimentos, mas eu quero focar, só pra gente, antes de a gente falar de assunto, sobre esse negócio dos evangélicos. Eu tava participando, como eu falei, em vários debates diferentes sobre isso, e aí tem gente falando, não, mas a gente tem que combater. Mas, cara, lembrar que há 10 anos atrás, essas pessoas estavam no governo Lula, né? Vamos lembrar que o Marcelo Crivella, por exemplo, ele foi ministro do governo Dilma. Esse polo político, né, porque um pedaço dos evangélicos, ele virou um polo político mesmo, estava junto com o governo Lula, né, então
não é exatamente uma categoria muito estanque, né? Não, eles são Exato. antipetistas, são anti-esquerda. Existe uma variação nesse projeto de poder que parte desses evangélicos tem, né, Guga? Dá para trazer Claro. parte de volta dessas pessoas para cá, né? E tem uma parte que está do lado do governo, tem uma parte que não abandonou o lado que esteve desde a época do PT no poder antes da mudança para o Temer e para o Bolsonaro, e claro que tem um grupo grande que precisa ser convencido, e o diálogo precisa ser feito, a ponte precisa ser estabelecida, o Lula tem alguns representantes dos evangélicos do lado dele, que tem essa capacidade de criar esse diálogo, e se a gente parar para ver, no passado mesmo, o Silas Malafaia votava no Lula, votava na esquerda. No passado, até o Silas Malafaia, que é o principal bolsonarista hoje evangélico, estava ali próximo de um governo progressista. Então, é possível sim construir pontes de novo com esses evangélicos que estão mais radicalizados. Não só é possível, como é muito necessário, é isso que pode fazer toda a diferença, não só em vencer uma eleição, mas em trazer realmente estabilidade para o país, em acabar com essa guerra política, ideológica, cultural, porque a polarização política saudável é sempre bem-vinda, mas o que está acontecendo, essa briga do bem contra o mal, o ataque à democracia, isso tudo beira a um discurso neofascista, e a gente precisa afastar os evangélicos disso. Só existe um lugar onde não existe polarização política, né, Guga? É na ditadura. Na ditadura não tem polarização política porque um dos polos esmaga o outro, mata, Exato. prende e persegue. Então, em todos os outros formatos de democracia, a polarização é boa, é importante, não é ruim, né? Como as pessoas tentam Exato. dizer que era. Então é importante pra gente ter polarização, mas uma polarização que não seja essa aí do fascismo contra a democracia. Porque se deixar o fascismo assumir o poder, eles vão tentar esmagar seus adversários, como o Bolsonaro tentou fazer. E com isso, nós fechamos o nosso micro Tá Pegando Fogo de hoje. Porque tava ruim de assunto, viu, gente? Vocês que estão aí nas redes sociais, vocês estão vendo que não aconteceu muita coisa de ontem pra hoje, mas o nosso Tá Pegando Fogo foi isso. Mas nós vamos agora para o nosso novo quadro, que tem sido um sucesso de público e crítica. A Hora do Mugido. Um mu pra vocês. Aí. O nosso Hora do Mugido, o nosso quadro onde nós colocamos a nossa roupa de mergulhador de chorume e vamos buscar o que de pior está acontecendo lá no bolsonarismo, lá na extrema-direita, nos grupos de Telegram, nos grupos de WhatsApp. É difícil para a saúde mental esse quadro, viu, gente? Mas a gente tem feito um esforço para fazer dar certo. Você também pode colaborar com a gente para tornar a nossa vida menos difícil e mandar sugestões de vocês lá para as minhas redes sociais, para @DelucaWilliam no Instagram, @Deluca no Twitter, para o pequeno Guguinha Noblar, no @Deluca, casamos, no @Guga Noblar, ou também para o nosso Zap Zap, no telefone que está aí na tela de vocês, que eu não estou vendo ainda, mas é 11 98899 2893, não mande nudes, só se você for bonito, aí pode mandar pra mim. Mas o nosso Hora do Mugido, começando aqui, pequeno Guga, falando sobre uma coisa que o Felipe Neto divulgou ontem. O Felipe Neto recebeu um vídeo, ele estava falando que ganhou um processo ontem de 50 mil reais de uma fake news. E aí, nas respostas deste processo, a galera mandou um vídeo pra ele, e ele já falou: vamos descobrir quem é esse cara, porque esse aí também vai tomar o processo. Vamos ver o vídeo que tá rolando nas redes sociais bolsonaristas de um avô, de um pai, acho que é um pai, pegando pegando um livro didático e indo na escola brigar com o professor. Vamos ver o vídeo. Na escola da minha neta, porque o tema da aula da minha neta, da apostila que ela recebe esse ano, é sobre o vagabundo marginal do Felipe Neto. Vim aqui para conversar com a diretora, a professora, para saber o porquê disso. A subdiretora está mandando procurar a Secretaria de Educação. Não. Só tem maluco. A senhora é funcionária pública, a senhora não tem jeito de imagem não, senhora. Não. Tá bom, é a subdiretora da escola que minha neta experimental aqui em Nilópolis, tá? Ela tá mandando procurar a Secretaria de Educação sobre a porra da apostila sobre Felipe Neto. Vagabundo que ensina sexo entre meninos, meninas para as crianças. Vai Isso tomar meus processo, netos não irmão. vão passar, não vai passar. E essa escola está sendo
Essa escola está de comum acordo com a Secretaria de Educação, porque se não tivesse, não aceitaria dar isso para as crianças. Meus netos não vão fazer isso com meus netos. Eu estou avisando. Muito obrigado, senhora. Quanto à sua imagem, a senhora não tem direito, tá? É um bolsoloide. Não, a senhora não tem não, porque a senhora é funcionária pública. A senhora pesquise primeiro. Não. Ela está dizendo que ela tem direito à imagem dela. Ela não tem sua imagem para as redes sociais. É na Secretaria de Educação. Não precisa de autorização. Para você ver como as nossas crianças estão sendo bem educadas. Nem disso ela sabe sendo funcionária pública. Nem disso. Tá bom então, muito obrigado. Eu vou lá procurar a Secretaria. Hoje não, porque eu tenho que trabalhar, mas eu vou procurar a Secretaria de Educação. Obrigado então. E a vocês, moradores de Nilópolis. E aí, Guga, a gente vai ver daqui a pouquinho um vídeo dele falando: quem me conhece sabe, eu respeito muito o youtuber Felipe Neto, porque o cara jogou, e aí essa resposta veio num post que o Felipe Neto fez de uma página de, acho que de sertanejo, de música sertaneja, que fez um post dizendo: o Felipe Neto, aquele que ensina crianças a fazer sexo, está criticando um sertanejo e tal. Tiveram que pagar processo de 50 mil reais para o Felipe Neto. Esse aí certamente vai ter o mesmo destino, né, Guga? Merece, tem que pagar. Olha a cara do tio do Zap. Esse é aquele que se informa na bolha do WhatsApp da extrema-direita mais acéfala que existe. Cai em qualquer tipo de fake news e paga um mico desse. Vai até uma escola fazer um papelão desse, gravando um vídeo que acha que tá lacrando, mas, enfim, tá se expondo ao patético, ao ridículo, como todo bolsonarista raiz. Esse é o tal do bolsonarista raiz. Essa turma finge que luta pela liberdade, mas vai até uma escola constranger uma diretora ou uma professora, exatamente para não permitir que elas tenham sequer a liberdade de dar uma aula. O cara que ataca professor chamando de doutrinador é o mesmo pateta que depois está na rua dizendo que está lutando contra a ditadura da toga, pela liberdade de expressão, para poder fazer ou falar o que deseja nas redes, mas na verdade é um pateta que persegue até marca de chocolate. Até uma marca de chocolate que patrocinou o Felipe Neto foi perseguida. Essa turma lincha, persegue, tenta cancelar. Essa é a cara do neofascismo, essa é a cara dos eleitores raiz do Bolsonaro. E também como os caras têm a escola como um espaço de disputa, né? Um espaço de encontro, de debate que a escola sempre foi, para essa galera aí é um espaço importante, né? Essa guerra cultural, guerra ideológica que os caras travam, né, Guga? Esse espaço da escola, que é um espaço que virou um espaço de doutrinação, segundo eles, né, por dizer o mínimo, né, dizer a ciência, por exemplo, e incentivar o pensamento crítico das crianças, dos adolescentes, virou um espaço de disputa para essa gente. É porque a guerra ideológica, a guerra cultural que deu esse espaço que a extrema-direita conquistou a ponto de eleger um presidente, ela tem o início dela, o começo dela é focada justamente no professor, na tal escola sem partido, que era um movimento que se dizia partidário, mas que era um movimento da extrema-direita ligado a quem? Aos bolsonaros. Quem foram os políticos que levaram essa discussão da escola sem partido para a política, para dentro das assembleias ou da Câmara dos Deputados? Foram Carluxo, Eduardo Bolsonaro, Papai Jair, foi essa turminha, gente. Então, a escola sem partido é o início dessa guerra cultural. O professor talvez tenha sido o primeiro alvo aqui no Brasil da extrema-direita e segue sendo. Vamos falar sobre mais uma figura impressionante. Rolê CL Montagens. Muito bem, a galera aqui é muito boa. Vamos falar sobre mais uma figura aí da extrema-direita. Essa é um pouquinho mais conhecida do que esse tiozinho aí que vai ter que morrer com uma grana para pagar o processo do Felipe Neto. O Rodrigo Constantino, um apresentador da Jovem Pan, hoje é da Revista Oeste, né, na verdade, não é mais da Jovem Pan, né? Gravou um vídeo de delação, mesmo sendo sido acusado de nada. Tem gente dizendo que o vídeo foi irônico, o que parece muito mais provável, né? Fazendo ironia com os bolsonaristas que têm feito delação premiada, mas vale ver a narrativa do Rodrigo Constantino que viralizou nas redes bolsonaristas. Sei disso tudo. Vou inclusive destituir o meu advogado, não consegue nada mesmo. Tô avisando, viu? Aqui na live. Depois a gente conversa com calma. Mas fato é que eu resolvi fazer uma delação premiada.
sem advogado, sem precisar, porque não tem acordo com o Ministério Público, não tem acordo de nada, porque não tem condenação ainda, mas eu resolvi me adiantar. E de coração aberto, espírito carnavalesco. Que espírito carnavalesco foi muito bom. Eu não sou X9, eu não sou rato, mas eu hoje vou entregar cúmplices. Vou trair a confiança de... Alguns deles eram muito próximos de mim. Confabularam juntos, digamos assim. Outros não, outros eram opositores, mas me influenciaram muito. E é disso que eu quero falar aqui hoje. Por exemplo, eu fui muito amigo do Alexandre Borges. Cara sério, comentarista da CNN, Jovem Pan, não mais, né? Tá na bancada do Roda Viva? Ainda não. Então não sei o que ele tá fazendo hoje, mas o Borges era um cara muito próximo. Ele me dizia que era ghostwriter da Ana Paula Henkel. E eu acreditava. Então, já queimou na Paula. É um cara que era muito próximo. Ana Paula do muito então, amigo. Eu quero deixar claro muito aqui legal. Pro ministro ele Alexandre, não é né, que ele não é rato. Eu tô trazendo os nomes com embasamento. Um cara muito Pessoas legal. que me influenciaram muito para eu poder acabar influenciando, de alguma forma, esses golpistas ou terroristas. Então, Alexandre, é desprovido de beliculosidade, de beligerância aqui. Beliculosidade. Então, eu estou realmente depondo minhas armas e vou agora entregar nomes. Ô, Alexandre Borges tá bom, vai. Influenciou. Pode, Constantino. Você conseguiu entender essa pataquada aí do Rodrigo Constantino? Ele fez um vídeo nesse tom de ironia dizendo, se for delatar, se eu for delatar, eu vou ter que delatar o Alexandre Borges, que é um cara que hoje é visto como centro. E aí? Você vai também pra cima do... Ele tá querendo... Ele que fala que não é rato, ele é tão rato que ele joga a Ana Paula do vôlei na história, dizendo que ela precisava de um ghostwriter, que ela não sabe escrever os próprios textos, que o ghostwriter seria o Alexandre Borges, e ele joga o Alexandre Borges na roda, falando, se me puxar, tem que puxar ele também, a minha referência é ele. Ele é tão rato que ele tá querendo arrastar junto com ele outros nomes aí do centro-direita e da direita. Então, não tem nada mais rato e covarde do que esse Constantino, mas tá engraçado o vídeo. É ele ali meio que... E se eu tiver que delatar, eu faria isso. É uma suposição um pouco irônica, mas com fundo de verdade, porque, de fato, ele está sendo investigado, ele corre risco, sim, de ser condenado, e ele pode, sim, optar por uma delação em algum momento. Não deixa de ser também, talvez, uma maneira de mandar recado, de mandar até ameaças. Agora, é um bunda mole esse Rodrigo Constantino, né? É um sujeito muito... não fala, finge que não está fazendo, mas está fazendo aquilo que ele critica o tempo inteiro. E dessa vez a gente está vendo um rato em ação, entregando seus colegas. O Proletários Digitais do X9 do grupo de acesso é a escola de samba. Oi, Vitinha. Ghost Rider não é um motoqueiro fantasma? Deixa o Guga. Eu não tenho coragem de corrigir o Guga, não. O Guga é incorrigível nesse programa. Ele fala o que ele quiser. Eu falei Ghostwriter, não falei Rider. Falou mas Rider, tudo bem. Mas tudo bem. A Mag Conte aqui, o Pedro Pessoa, quem me conhece sabe, foi mal, tava doidão. E doidona também. A estética bolsonarista sempre me encanta muito, Guga. Eu sou um apaixonado por como a estética bolsonarista é cringe e ao mesmo tempo moderna, avant-garde. Eu vou aqui trazer uma imagem de inteligência artificial feita pelos bolsonaristas, está sendo divulgada por eles. Eu queria que você notasse algumas curiosidades dessa imagem, Guga. Bota a imagem na tela pra gente aí. A imagem da vovó. Olha aí, Guga. Você tá notando coisas diferentes dessa imagem aí? Ou não? Peraí, deixa eu ver com mais detalhe. Cara, calma aí. O que aconteceu? Vamos lá, eu vou ajudando, Hugo. Primeiro que a lágrima dela nasce na metade da bochecha, o que já é um pouco esquisito. Ela tem uns 85 dedos e tem um terceiro joelho ali no meio da perna. Você notou ali, ó? É verdade. Tem um voluminho esquisito ali na calça saia da vovó. Tem um esquisito. A pipa da vovó. Pô, subiu a vovó. A pipa da vovó tá funcionando. Realmente foi o Jair Renan. Tudo que é mal feito na extrema-direita agora é do Jair Renan. Será que foi o Jair Renan que fez isso aí? Porque tem uma espinha que eles estouraram na bochecha dela e que tá descendo ali um líquido. De fato, 3 joelhos, 85 dedos. Isso é obra do Jair Renan, com certeza.
Aí, para quem está ouvindo isso aí, não está vendo, na arte é a vovó de 3 joelhos, com desculpa, não quis magoar ninguém, eu só estava pedindo para salvar o Brasil. Daqui a 17 anos, quando for solta, volto para me desculpar novamente. A gente espera que a senhora mesmo, aí a senhora fique lá com seus 3 joelhos presa e que não volte mais para dar golpe de Estado, que é o que a galera do seu tipinho, da sua laia, gosta de fazer. O tamanho da Bíblia também é curioso, né? Uma Bíblia quadrada, gigantesca ali. Uma Bíblia considerável ali embaixo da vovó, embaixo do 3º joelho da vovó. É esquisito, para dizer o mínimo. Mas a inteligência artificial também cria umas coisas esquisitas. E com isso nós terminamos o nosso a hora do mugido. E agora, Guga, temos um quadro aleatório muito especial hoje. Roda a vinheta do quadro aleatório. Tem uma trend, para você que não é jovem, não sabe o que é trend, um viral nas redes sociais, que as pessoas replicam, né? Você vai lá e faz o seu próprio, chamado Gerações Futuras Nunca Vão Saber a Relação entre essas 2 imagens. A gente pegou algum, Laura, que é tipo um exemplo? Não, né? A gente só tem os nossos mesmo. A gente só tem os nossos. E aí, o que as pessoas fizeram? Elas pegaram uma imagem e colocaram outra do lado. Porque as pessoas nunca saberão a relação entre essas 2 imagens, normalmente uma pessoa e uma coisa. A gente fez os nossos próprios, Guga, vamos ver se você concorda com os que a gente fez. Primeiro deles, esse aí, não era ele, o primeiro tá fora da ordem do roteiro, mas tudo bem, vamos nesse aí. Gerações futuras nunca saberão a relação entre essas 2 imagens, Guga. Mas a gente sabe bem, né? Por que essas 2 imagens têm relação, Guga? Conta para as pessoas. Por que será, né, gente? Quem subiu numa goiabeira e viu Jesus um dia vai entender a relação entre essas 2 imagens. Enfim, é uma história muito pitoresca que entrou aí para os anais da política deste século XXI, mas veremos até quando as pessoas ainda relembrarão de Damares e sua goiabeira. A gente tem o vídeo, vamos ver o vídeo da goiabeira, só para ficar contextualizado. Pé de goiaba, você vai cair e você vai se machucar. Já te machucaram tanto na cruz. Eu amava tanto Jesus, irmãos. Eu amava tanto e eu não ia mais pro céu. Mas eu não queria que Jesus se machucasse caindo do pé de goiaba. Mas vou contar uma coisa que a igreja não sabe. Jesus é que eu tenho que segurar o riso. Tão poderoso que ele conseguiu subir no pé de goiaba sem cair. Oh, Jesus! É meio estranha a história, né? Mesmo uma pregação é meio esquisita a história, a gente não conseguiu compreender muito bem, mas tudo bem. Você sabe a relação da O que a gente entendeu agora é que Jesus gosta de goiaba. Jesus é esperto, afinal goiaba é muito gostoso. Lógico, deu uma delícia. Tem um outro Põe outro aí pra nós ver. Aí, ó, isso aí, eu quero ver os historiadores do futuro explicarem essa relação aí, Guga. Essa vai ser difícil de explicar. Coitada da Ema. A Ema não merece estar numa foto junto com Jair Bolsonaro. Ela que sofreu tanto com a presença deste daí, lá no Palácio da Alvorada. Ali onde Bolsonaro descansava, na verdade permanecia quase que o dia inteiro, já que ele não trabalhava, tinha, claro, as emas, as famosas emas. Algumas até morreram por conta da alimentação excessiva, mal feita durante o governo Bolsonaro. Sofreram muito na mão de Jair as emas do Palácio da Alvorada. E as gerações futuras precisam esquecer dessa história mesmo. É melhor apagar essa história, porque não é digna de entrar em nenhum registro. Vocês viram aí para relembrar que o Bolsonaro correu atrás de uma ema com a caixinha, mas essa foi a coisa menos periculosa que ele fez com emas, né? O Bolsonaro alimentou ema com o resto de comida e emas do palácio morreram porque estavam comendo comida humana e não a ração que elas deviam comer. Então, além disso, o Bolsonaro matou emas. Isso é uma caixinha de cloroquina. De cloroquina, isso é uma caixinha ele de cloroquina. Ele queria dar cloroquina para ema. Daí você vê o risco que elas corriam com esse sujeito lá, ali perto delas. Mais um, a gente tá quase terminando mais um aí pra vocês. Cadê o próximo? Que o Vitinho bota na ordem que ele quer, então não vou nem mais chamar. Aí, ó, essas 2 personagens aí também, vai ser difícil de explicar. Ela ganhou um apelido por causa disso, né, Guga? Essa personagem aí. Pois é, ela saiu processando quem a apelidou, né? Teve uma música que foi criada pelo Detonautas, né? Micheque.
enfim, é claro que ela ficou muito chateadinha, mas há essa história da Michelle ter recebido um cheque de quem? Do Queiroz. 89 mil reais. 89 mil em um único cheque que foi dado pelo Queiroz na época em que ele estava ali repartindo supostamente a rachadinha que ele recolhia dos funcionários da família Bolsonaro. Então, a Michelle, com essa história do cheque, virou a Micheque. Tem um outro aí, que é muito bom, o próximo que a gente vai rodar, que tem várias... Não era esse, mas tudo bem, pode ser esse aí. Esse aí também vai ser difícil explicar, quem lembra do Tarcísio Martelada, como é que cara de areia mijada aí, ó. Quero ver os historiadores... Que cena. Quero ver as gerações futuras entenderem que isso aí é um governador do maior estado do Brasil. Vai ser difícil explicar. Esse aí a gente pode ter colocado uma banana ouro, que é aquela banana menorzinha, mas achamos melhor colocar o pendrive, né? Então essa aí também é uma que coisa... É menor ainda. Bem, menor ainda que o pendrive. O pendrivezinho. A gente tem o cabeça de filtro de barro. Esse aí não vai ser tão difícil de explicar, né? Porque... Autoexplicativa a imagem. Eu não entendi. Por que tem duas fotos do Carlos Bolsonaro aí? Eu tô confuso. Cadê? Qual é o Carlos Bolsonaro? Eu não entendi. Qual que é o Carlos Bolsonaro? Não entendi. Essa aí eu não entendi. Ficou sem sentido pra mim. Tem duas fotos do Carlos Bolsonaro. Vocês vão falando aí. Você deve ter falado sobre as comparações de vocês também aqui. Depois eu vou ler. E o último, pra gente fechar, esse aí vai ser mais difícil de explicar. Esse eu não consigo explicar. Você consegue explicar? O próximo pra gente. Cadê? Entre esses dois aí. Você consegue explicar pra gente, Guga? Esse eu não... Aí, ó. Que isso? Ó, só... Foi mal, vazou. Isso aí parece negócio do... Parece que é negócio do Silvio Santos, que é só um frame no... Te dá Jequiti no meio da programação. Olha lá. Eu e Xandão. Eu tenho intimidades com o Xandão. Eu tenho intimidades. Quem sabe, sabe. Quem vai conseguir explicar Xandão, né? a relação entre o Guga Noblar e Alexandre de Moraes não conseguiremos. Só os cientistas do futuro vão conseguir explicar a relação entre esses dois personagens aqui pra gente. E com isso nós terminamos esse nosso bloquinho de... se vocês quiserem mandar sugestão pra gente também aqui, de quadrinhos pra gente fazer durante o programa, podem fazer também. Aqui a Olga Cecília falou, faltaram as carpas, podia ter feito. O Michael Myers falou, o Bolsonaro, o abusador de baleias, podia ter sido também. A Luciana falando da doida da goiaba, o Gustavo Silva, goiaba psicodélica. E ainda a gente falando sobre a o árabe do espaço sideral falando vovó mutante sobre a arte dos bolsonaristas aí no nosso quadro anterior. E com isso, nós terminamos este quadro. Sacanagem. Deluca, eu vi aqui que o Silvio falou que eu não respondo a ele no Instagram. Instagram é o que é a maior zona da minha vida, é o Instagram, mas eu vou tentar olhar todos lá, porque tem mensagens que chegam numa caixa, tem outra que chega em outra caixa, é tudo meio confuso. Eu não sou instagramzeiro, eu tô aprendendo ainda a mexer naquilo, mas eu vou responder. Não, porque tem uma caixa que é principal, que eu não sei por que tem isso, são algumas mensagens que chegam ali, aí tem outras mensagens que chegam em outra caixa. Agora, Silvio, se te deixa mais tranquilo, Silvio, o Guga não responde nem a gente no WhatsApp, que trabalha com ele. Então, se você... Assim, não é com você o problema é com o Guga, que não responde. Ele esquece do programa que ele apresenta, Silvio. Então, assim... Olha a fama que eu tô, Silvio. Entendeu? O problema não é com você, fique tranquilo. O problema é com o Guga. E com isso, nós terminamos esse nosso quadrinho aleatório. Vamos para onde agora? Para uma setada de notícias. A Rosiane Mello diz: o Guga é muito bonito. O tanto que vocês são sedentos no chat do ICL é impressionante. 24 horas no cio fica o nosso chat do ICL. A Roberta diz: o Guga não responde, mas eu respondo. Eu respondo mesmo, vocês sabem que eu respondo todo mundo lá no Instagram. Quando eu não respondo alguma coisa, eu pelo menos dou uma curtidinha pra mostrar que eu li a mensagem de vocês. Podem mandar mensagem pra mim lá que eu respondo. O Guga não responde ninguém. Vamos falar, Guga, sobre o Tiririca, porque aparentemente pior do que está, fica. Essa história é muito maluca. Vamos lá, gente. Um homem de 39 anos registrou um boletim de ocorrência contra o deputado federal Tiririca por importunação sexual.
Segundo a vítima, ele trabalhava na manutenção da portaria de um condomínio da Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo, quando o parlamentar deu uma, abre aspas, dedada nas nádegas do funcionário sobre a calça. Eu tô rindo, mas não é para rir, notícia é séria. Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, é deputado pelo PL, né? Foi eleito no último pleito com 78 mil votos. O Tiririca não se pronunciou ainda, mas o Tiririca, aparentemente, segundo a vítima, que não foi identificada, o deputado deu uma dedada no rabo do trabalhador da portaria. Eu não sei nem o que a gente pode comentar em relação. O que a gente pode comentar em relação a essa matéria. Você só pode ver essa matéria no Rolê ICL, você sabe, né? Em nenhum outro programa da casa você veria essa matéria, mas aqui a gente trouxe. Comenta aí, Guga, fica à vontade. Imagina você ter no seu histórico, na sua história de vida, ter levado uma dedada do Tiririca. De fato, como falou aí a Sayonara aí, é humilhante, é uma situação esdrúxula. Eu não quero que ninguém passe por isso. É muito mais vexatório do que beijar o Xandão, como eu beijei um dia. Então, tomem cuidado, porque o Tiririca é alguém que não merece a menor confiança. Quando você estiver perto do Tiririca, velho, fica sempre de frente para ele. Essa é a dica. O Fábio Camargo falando que vão ter que fazer a operação escudo do cu. E assim, gente, é uma história bizarra, por isso que a gente dá risada. Mas, por favor, Tiririca, em qualquer outra pessoa, você não pode tocar o corpo do coleguinha se o coleguinha não permitir. Especialmente o ânus. Especialmente. Se o coleguinha permitir, você pode. Pode fazer o que você quiser. Mas claro, se é uma pessoa que você não conhece, por favor, gente, não vamos assediar as pessoas. Por favor, é um pedido. Tá na lei que não pode e no bom senso. Então, vamos ver aí aonde que vai. Acho que até na Bíblia deve ter. Deve ter algo que deve. Não por favor, não do próximo. O cara tá processando sem o consentimento dele. Ele fez um boletim de ocorrência por importunação sexual e tá certo, tem que fazer mesmo, porque é importunação sexual mesmo, não pode. Imagina ele explicando pro delegado como isso, que foi que aconteceu. Isso, te conta o caso aí, delegado, o Tiririca dedou mesmo. Mas, assim, a gente já risada porque é bizarro um deputado federal, né, fazer esse tipo de coisa com uma pessoa, mas é muito bizarro, né. Mas ele tem foro, não vai acontecer nada. Ele tem foro privilegiado. Permite dar dedadas. O foro permite tudo. Pode dedar. Vamos ver para onde este caso o Dedada Gate vai desembocar. Que maluquice. Esse programa me mata. Esse país me mata. Esse programa ajuda, coloca a última pá de cal na minha cova. Vamos falar agora sobre um outro caso, Guga, um pouco menos lúdico. O depoimento do Mauro Cid. Após 7 horas de depoimento, o ex-comandante do Exército Freire Gomes, né, na semana passada, ele respondeu quase 300 perguntas à Polícia Federal. A PF marcou um novo depoimento de quem? Do Mauro Cid. Por quê? Porque o principal objetivo é tirar dúvidas de coisas ditas pelo Freire Gomes e outros militares. Lembrando que semana retrasada, no final de fevereiro, o ex-comandante da Aeronáutica deu um depoimento maior do que o do Freire Gomes. Ficou falando 10 horas para a Polícia Federal, complicando muito aí a situação do Bolsonaro e dos outros. O Cid já tinha afirmado que o Freire Gomes estava envolvido na articulação da minuta golpista, mas que tinha rejeitado participar dessa história. O novo depoimento do Cid deve colocar mais medo ainda, né, Guga, na defesa do Bolsonaro, que já pediu acesso ao STF a esses depoimentos, mas o Mauro Cid precisa ficar de olho aberto também, viu? Porque se ele não falou tudo para a PF, ele corre o risco de perder a boquinha da delação premiada. Vai deixar de ser premiada essa delação aí, Cid, fica esperto, habla, porque, por exemplo, aquele material do vídeo da reunião de Jair Bolsonaro com ministros tentando convencê-los a aderir ao golpe, aquele vídeo, que é um super batom na cueca, foi descoberto dentro de aparelhos eletrônicos do Mauro Cid, mas não foi entregue pelo Cid. O Cid, por exemplo, não deu aquele vídeo, não contou sobre aquela reunião. O Cid escondeu, e a polícia percebeu isso com a investigação, vários detalhes que poderia ter delatado e não delatou. Então, é uma segunda chance. Vem Cid, habla
conta tudo. O que eles querem principalmente saber é sobre a participação, o papel de cada militar no golpe. O Cid precisa ajudar a polícia a acabar de desvendar o papel de cada um, do general Heleno, do Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, do Braga Neto, que era o vice do ex-presidente, graças a Deus que é ex. Então, do Teófilo, que era o comandante das forças terrestres. Qual que era o papel desses generais que estavam participando, ao que tudo indica, do golpe? Então o Mauro Cid vai ter uma segunda chance. Agora, se de novo esconder detalhes que são relevantes, eu acho que aí vai rodar. Aí vai rodar, vai ter falado e vai ter entregue essa turma toda sem sequer conseguir o prêmio, que seria uma pena menor e mais branda. Tem gente dizendo que eu nunca respondi no Insta, gente, é muita mensagem que chega, viu? Então, às vezes pode passar, mas quase sempre eu respondo tudo. Você nunca me respondeu, Will. Eu odeio vocês no chat, eu odeio o Vitinho também. O Juliano Marques pegaria o Mauro Cid, William? O meu advogado disse para não responder essa pergunta. A Janaína Fuentes falou, Guga, vai lá entrevistar o Tiririca para saber o porquê desse pula pirata. Pula pirata. Eu vou lá brincar de pula pirata com ele. Levar aquele brinquedinho. Chega assim com ele pra entrevista dedando, ver se ele gosta. Ver se é bacana. E o Renan Almeida falou que o Mauro Cid vai pro The Voice, de tanto que ele tá cantando. Vai pra cadeia, viu? Vai pro The Voice, mas vai pra cadeia também. O Mauro Cid. Vamos continuar acompanhando. Vamos ver se o Bolsonaro vai meter o atestado também, para daqui a pouco não dizer que tá com ai, minha barriguinha. Assim que os depoimentos começarem a soltar, ele fala... Não, ou solta ou prende, né? Porque ele falou que prendeu, porque da outra vez ele comeu um camarão inteiro e prendeu. Agora vamos ver se tá preso ou se tá solto. Mas quem vai preso é o Bolsonaro logo logo. Vamos para outra matéria, pequeno Guga. Amém. Sobre esse país é muito maluco. A gente tem sempre muito conteúdo pro Macetado de Notícias, porque tem muita notícia maluca. O deputado distrital pastor Daniel de Castro, do PP, protocolou um projeto de lei, Guga, veja só, para garantir a isenção do pagamento da taxa de esgoto por templos religiosos no Distrito Federal. O parlamentar afirmou que, veja a justificativa, a isenção de taxa de esgoto pode aliviar o ônus financeiro dessas instituições. Ou seja, aliviar o ônus também, afinal a taxa de esgoto. Vale lembrar que tramita na Câmara dos Deputados, né, não na Câmara Distrital do DF, na Câmara do Brasil, uma proposta que pretende ampliar a imunidade tributária das igrejas e dos templos religiosos, para que eles paguem menos impostos. O autor é o deputado Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio, bispo da Universal. Agora, o cocô dos caras é meio sagrado, né? Porque aparentemente não querem pagar a taxa de esgoto. E a justificativa é muito boa. Os caras não inventam uma coisa. Os caras falam, não, é para economizar mesmo. É para isso. Essa é a ideia. Para economizar para quê? Para lucrar mais. Para fazer o quê com o dinheiro? Para comprar um jatinho novo pro pastor que comanda a igreja. Tem vários viajantes. Porque mentir é pecado. Pois é complicado. É porque se tem alguém que precisa de isenção agora, neste momento, são as igrejas, né? Afinal de contas, o governo taxa tanto as igrejas, já não paga imposto de nada, já não paga sequer o imposto do salário que é dado ao pastor. O pastor não paga nem o imposto do salário. Os caras agora não querem pagar nem pelo esgoto. É inacreditável. É um tapa na cara. Mostra uma ganância que eu acredito que seja condenado pela Bíblia. Esse pessoal aí usa a Bíblia para isso. Eu acho que isso vai exatamente contra aquela ideia da gente se doar, da gente dar o máximo para os outros, da gente ser solidário. Eles só querem o máximo de dinheiro para o bolso deles, e isso não tem nada de cristão. Falando agora sobre um assunto que você gosta de falar, eu não sei porquê, mas o STF vai retomar hoje o julgamento sobre o porte de maconha. Cabe destacar que o julgamento não diz sobre a liberação nem a venda de drogas,
O Guga tá apertando alguma coisa com a mão ali embaixo? Não consegui ver. Ah, entendi. Cocaína, maconha mas e haxixe. o ato de adquirir, guardar e comprar, transportar entorpecentes para consumo próprio é crime ou não? Esse é o debate que está rolando. Até o momento, 5 votos a favor da descriminalização. Gilmar Mendes, Fachin, Barroso, Xandão e Rosa Weber. E um voto contra, o do Cristiano Zanin. Que curioso, né? O voto do Zanin contra. Já a maioria para que seja estabelecida uma quantidade mínima de droga que diferencie usuário de traficante. O debate tem provocado polêmicas, né? Mobilizado muitos evangélicos. Olha, o Fá Peixote, um amigo meu querido, um beijo. Tem provocado polêmicas, né? Os conservadores, ultra-religiosos estão bravinhos com a ideia. O ministro Barroso recebeu a bancada evangélica lá no STF, disse que não irá liberar o porte, mas decidir parâmetros que caracterizam o que é tráfico e o que é porte para consumo pessoal. A gente hoje de manhã entrevistou, a gente teve lá no ICL Notícias primeira edição, o nosso querido Eduardo Carvalho lá no programa falando sobre a descriminalização. E a importância, né, Guga? Porque a gente brinca, é claro, né? O Guga é maconheiro, todo mundo sabe. Mas a gente não fala isso em benefício próprio. Fala porque a guerra às drogas deu errado, né? Tá claro que deu errado a guerra às drogas e precisa pensar numa alternativa para que pare de morrer gente preta nas periferias e que a gente possa ter um usuário tratado como um problema de saúde pública e não de segurança, né, Guga? Pois é. No Brasil, a cada 23 minutos morre um negro em uma situação de violência gerada muitas vezes, na maioria das vezes, por confronto contra a polícia, né, com a polícia no meio. Então é uma sociedade que admite um massacre que é feito diariamente, e uma das justificativas é essa cascata da guerra às drogas, né? A guerra às drogas só tem efeito colateral. Um deles é esse morticínio escancarado dos negros no Brasil, um número que supera inclusive o auge do apartheid na África do Sul. Quem disse isso foi a Sueli Carneiro, uma das maiores especialistas neste tema no Brasil. Então a gente tem uma situação caótica e a justificativa muitas vezes é essa bobagem da guerra às drogas, que não leva a nada e que coloca uma polícia despreparada numa situação em que o trabalho deles basicamente é esse. É combater as drogas. Eles teriam uma função muito mais relevante e eficiente se tivessem atuando em outras áreas que não numa guerra às drogas que só tem levado a esse morticínio exagerado e não acaba ou não diminui o número de usuários. Então não é isso que funciona. Os países todos estão mudando a maneira como lidam com isso. E o Brasil, como sempre, atrasadíssimo. Dessa vez, vamos ver, o STF vai debater de novo esse tema que chegou em 2011. Esse caso que está sendo julgado e que pode virar referência para o porte de droga no Brasil, o que seria porte e o que seria para consumo e o que seria tráfico, esse caso chegou em 2011, começou a ser julgado em 2015. Estamos em 2024 e a previsão é que, mais uma vez, irão pedir vista do processo. Esse processo será paralisado por pelo menos mais 2 meses. Essa é a realidade deste país atrasado. A Carla Oliveira dizendo que a gente se diverte, muito bom. Ei, fuma! 200 baseados! O Guga, a resposta para essa pergunta. Adriana falando pra gente chamar o Lucas Rocha pro programa. Gustavo Silva, alô, seu polícia, maconha é uma delícia. Ô, Guga, volta aí, Guga. Não vai embora, não. Caraca, eu nem vi aí. Por que o Guga... Não entendi. Você viu, olha gente? Lá, eu mostrei ali, olha lá atrás, Xandão e Lula. Tá aí, gente, pra vocês um bom motivo pelo qual não usar drogas. A gente provou agora no ar, ao vivo. Não deu pra ver nada que ele mostrou. A gente viu não deu pra ver. Isso foi um comercial do Proerd, na verdade, que a gente fez agora pra vocês. O Luca Alves, até a Tailândia, que é uma monarquia militar, liberou para consumo recreativo. O Rodrigo de Bona pergunta, quem fuma 200 baseados? O Guga. E o Rodrigo Santos, inclusive, Guga, 4h20, trocamos uma ideia.
O Lucas Combinado. Silva, para com essas imagens aí que tá dando fome, é hora do almoço. Só tem drogado, safado nesse chat do Rolê CL, por isso que eu amo vocês. Tivemos o nosso tempo lúdico agora no programa, né? Estamos todo mundo animadinho, mas vamos falar agora sobre um tema que é muito mais sério do que esse tema que estávamos falando agora. Sobre violência contra a mulher, um tema que a gente tem trazido agora nesse mês de março. A gente sempre traz aqui no Rolê, nós já falamos muito sobre esse tema aqui no programa e no ICL, mas a violência contra a mulher é um tema que volta a chamar a atenção, inclusive a violência política. A vereadora de Piracicaba, Raide Almeida, do PT, Guga, teve que reforçar as medidas de segurança pessoal após receber uma ameaça de morte, estupro e tortura. Além do ataque, a mensagem traz declarações pedófilas e ameaças à população em geral. Ela recebeu no e-mail institucional da Câmara de Vereadores uma mensagem ameaçando ela de morte, de estupro e de tortura. A vereadora afirmou: trata-se de uma violência contra uma vereadora e também contra o papel que ela representa no cenário público, político local. Como política e como mulher, a gente se solidariza aí com a vereadora Rai e espera que providências sejam tomadas. Ao mesmo tempo, pequeno Guga, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás limitou o acesso a informações e excluiu dados de indicadores criminais do site da pasta. O acesso à informação ativa, que fica disponível para todo mundo, não mostra mais os números de crimes no estado todo. A categoria que mais sofreu alteração, chuta qual é, Guga? Violência contra a mulher, já que os dados sobre ameaça, lesão corporal, calúnia, crime contra a honra, né, que é calúnia, difamação e injúria, não estão disponibilizados na plataforma virtual. Ou seja, além da gente ver um aumento dos casos de violência e também de violência política, lá no Goiás, o governador resolveu tornar menos transparente os dados de violência contra a mulher, Guga. Essa turma aí que fica na sombra do bolsonarismo, até o Caiado, Ronaldo Caiado, governador lá de Goiás, nessa de tentar de alguma maneira agradar essas narrativas bolsonaristas, e aí faz esse tipo de ação. Ele tem ali, né, em Goiás, no Goiás, aí tem o Zema em Minas Gerais, aí tem o Tarcísio em São Paulo, todos eles tentando de alguma maneira acenar aí para a claque bolsonarista. E quando eu vejo essa história da vereadora sendo ameaçada até de estupro, eu lembro, claro, do Bolsonaro dizendo para Maria do Rosário que ela não merecia nem ser estuprada. Essa turma da extrema-direita, violenta, virulenta, neofascista, eles ameaçam, eles lincham e eles têm até mesmo a cara de pau de se rebaixar a usar estupro como ataque. E aí você vê a vereadora do PT sofrendo esse tipo de ameaça. Eles adoram usar essa questão do estupro, né, para ou linchar a pessoa ou para ameaçar a pessoa. E mais uma vez a gente vê isso. Para ajudar a entender como política pública nesse sentido é importante, aqui em São Paulo, apesar do aumento de estupros e feminicídios em 2023, nesse ano o governo do Tarcísio de Freitas congelou a verba de um programa para combater a violência contra as mulheres. O Tarcísio congelou os investimentos de enfrentamento à violência contra a mulher em 2024. Os 5 milhões do programa deveriam sair dos cofres da Secretaria de Políticas para as Mulheres, mas a verba foi congelada por um decreto assinado pelo Tarcísio em 18 de janeiro. São 221 mulheres vítimas de feminicídio em São Paulo e os boletins de ocorrência registrando estupro chegaram a 14.504 no estado de São Paulo. Política pública nesse sentido é importante para isso, né? A gente vê o reflexo nisso. Tira a verba do combate, aumenta o número de casos. E é questão de prioridade, né? Você vê que eles tiram exatamente dessas questões sensíveis ligadas a causas, às vezes, indígenas, ou às mulheres, ou aos negros. Eles sempre atacam esses grupos. É sempre dali que eles cortam. E aí você entende qual que é a cabeça, qual que é o legado que quer deixar esse tipo de político. E o que está aumentando de uma maneira exponencial em São Paulo é o número de adolescentes, de jovens mortos em ações com a polícia. Então ele diminui a maneira de se combater o feminicídio, de se valorizar as mulheres, e ao mesmo tempo ele faz um discurso de pode tudo a polícia, que leva à morte
daqueles que ele deveria defender, por exemplo, os jovens. Cada vez maior o número de jovens mortos em confrontos ou em situações provocadas pela polícia. Esse é o legado do Tarcísio. E com isso, Guga, a gente lembra que o ICL tem falado sobre o assunto. Isso é uma pauta frequente nossa, constante, não é uma pauta sazonal, a gente não faz pauta aqui por conta de mês específico, mas a gente trouxe agora, a gente tem domingo agora, no dia 10, um evento importante, né, com a Maria da Penha falando sobre violência contra a mulher, sobre a história da Maria da Penha, sobre o combate à violência contra a mulher, à violência de gênero, ao feminicídio, ao assédio, ao abuso. A gente vê que em março a gente tem agora frase bonitinha, né? Gente dando rosa, dando bombom, mas isso não muda a realidade dura que as mulheres estão submetidas no país, um dos países que mais mata e violenta mulheres no mundo. Por dia, Guga e quem está assistindo o Rolê ICL, são cerca de 51 mil mulheres vítimas de agressão física, 26 mulheres por hora vítimas de agressão física. Então, no domingo a gente vai ter essa baita entrevista do nosso querido Eduardo Moreira com a Maria da Penha. No estúdio aqui vão estar a Márcia Tiburi, a Manuela Dávila e a Eliana Alves Cruz, também comentando essa entrevista. Vai ser ao vivo, a partir das 8 horas da noite. Se inscrevam! E não só as mulheres, a gente está com uma audiência recorde aqui para esse nosso horário do Rolê ICL. Se inscrevam usando o nosso link aí, pessoal, roleicl.com.br, para participar, para receber o link e participar dessa baita entrevista e desse baita debate. E mais do que nunca eu reforço, não é um evento para mulheres, viu, gente? É um evento para homem ouvir, para homem fazer o espaço de escuta sobre como é a situação das mulheres nesse país. A Maria da Penha é um exemplo, um símbolo dessa luta, uma mulher que já sofreu 2 tentativas de homicídio pelo seu então marido. Vai ser uma baita entrevista, a gente já viu trechos aqui, vamos ver mais um trechinho, Google, do que as pessoas vão poder acompanhar no domingo nesse bate-papo do Edu com a Maria da Penha. Com áudio. Quero para os outros o que eu recebi, entendeu? E eu quero que as outras pessoas sejam esclarecidas através do movimento de mulheres, através das escolas, através do dever cumprido do Poder Judiciário. Então, eu acho que se eu for ficar lamentando o que não é feito, eu vou sofrer muito mais do que eu estar na batalha. Importante demais, né, Google? Reforçando aí o convite, se inscrevam aí no roleicl.com.br. Aguarda aí, eu vou lá ver a inscrição depois que veio pro rolê, viu? Vocês não se inscreveram, eu vou ficar bravo com vocês. Vão lá se inscrever para participar, a mulherada toda e a homarada toda, principalmente do Rolê ICL. Fundamental esse evento, né, Guga? Claro, fundamental. Tem uma chance única. Não é simples conseguir promover um evento desse com a Maria da Penha. E é uma chance realmente, uma oportunidade que vocês precisam aproveitar. Se inscrevam pelo roleicl.com.br, eu vou estar lá também. E chama aquele teu tio do Zap, sabe? Não fica só em você, não fica só naqueles que você sabe que reconhecem toda a violência que as mulheres passam no Brasil, mas manda também para aquele tio do Zap, aquele desinformado, aquele que às vezes está na bolha, que é bom para ele também. Espalha para o máximo de pessoas e vamos estar lá junto, que eu também vou acompanhar. Várias pessoas falando que já se inscreveram aqui, a Mariana Couto, que não deve ter nenhuma relação com a Laura Couto aqui do Rolê ICL, várias pessoas dizendo que já se inscreveram, ou a Lorep012, a Regina Jaco, a Aline Gomes, Luciana Alves, todo mundo dizendo aqui que já se inscreveu. Mas aí, se você não se inscreveu, se você já se inscreveu, você faz o quê? Você faz como o apresentador me ensinou a gente. Você dobra a meta e consegue mais 2, 3 pessoas para participar aqui do nosso programa. É importante a gente ter esse engajamento, viu, gente?
No Rolê ICL vocês se engajam muito no programa, participam do chat, mandam mensagem pra gente, mas a gente precisa desse engajamento agora também para conseguir inscrição para esse evento, porque é muito importante. Então se inscrevam e divulguem para que mais gente participe. Divulguem o nosso link aqui, tá? roleicl.com.br para as pessoas se inscreverem. A Paula Uf perguntou se amanhã vai ter programa de 2 horas. Não sei, vocês vão conseguir aí com mais 3.000, 4.000 inscrições para o nosso evento? Vamos pensar o que a gente vai poder fazer. Mas eu sei que amanhã tem programa, né, Guga? Estaremos aqui de novo a partir das 10h30 da manhã. Eu, você e todo o nosso público do ICL. Das 11h30, das 10h30, não tô maluco. Estaremos todos juntos. Quem não viu, o Vitinho falou que não viu, é ali, ó, Xandão e Lula. Ali, ó, dá pra ver. Vocês não estão vendo? Xandex e Lula, foto clássica aqui. E perguntaram. A gente achou que você estava alucinando, Vitinho. A gente achou que você estava. O pessoal achou que eram os 200 baseados fazendo isso. E amanhã, 11h30, eu com meu 1,70m. Tem gente achando que eu tenho 1,50m. Não exagero, eu sou baixinho, mas nem tanto. Guga, 1,70m de salto. Eu tenho 1,70m também. E a galera fica falando que eu sou baixinho, pô. Eu sou médio. Tá vendo? O Guga tem 1,70m de salto. É verdade. Beijo, Guga. Até amanhã. Amanhã tamo junto. É nóis. Tamo junto. Beijo, Guilherme Bessa, do Mundo Invertido, e toda a equipe do ICL aí embaixo que está fazendo o programa. Até amanhã. Valeu. Beijo. Tchau, gente. Fomos. Cadê? Tchau. Valeu. No ano de 1983, o áudio tá aberto. A brasileira Maria da Penha, farmacêutica, estava em casa, onde morava com o marido e 3 filhas. Ela dormia quando o próprio marido deu um tiro nela. Meses depois, enquanto ela se recuperava, o marido tentou matá-la outra vez, agora eletrocutando-a no banheiro. O caso da Dona Maria da Penha é um caso comum, infelizmente, no Brasil de hoje, onde milhares de mulheres todos os dias são vítimas de violência doméstica. Mas Dona Maria da Penha resistiu. Ela é uma guerreira e começou uma longa luta por justiça, tornando-se um símbolo na defesa das mulheres em todo o Brasil. Pois bem, no dia 10 de março, um domingo, às 8 da noite, o ICL traz para você uma entrevista exclusiva com Maria da Penha, que conta toda essa trajetória de lutas, de busca por justiça e nos abre o horizonte para entender exatamente o que acontece neste país com a violência contra as mulheres. Para você não perder essa aula aberta, basta você clicar no link que está aqui neste vídeo e ter acesso à aula. Não só você, mas suas amigas, seus amigos, todas as pessoas que você conhece e para as quais seja importante conhecer esta realidade.